Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Como está a sua casa? Como está a sua família? Você tem sido abençoado através desta palavra? Então, não deixe de se inscrever neste canal e ativar o sininho para que você seja notificado a cada manhã quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Compartilhe também esta mensagem para que ela possa chegar a mais pessoas. E fazendo assim, expandimos o reino de Deus e damos a outros a oportunidade de também serem abençoados por meio da palavra de Deus. Estamos em Isaías 10 e nós vamos conhecer que o nosso Deus é aquele que julga com justiça, porque Ele julgará o mundo com justiça e julgará os povos com retidão. Vamos à leitura da palavra de Deus. Isaías capítulo 10, verso de número 1 e 2, que diz assim: Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivãos que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Queridos, em Isaías 10, o Senhor emite juízo contra os juízes injustos. Sempre fica muito claro na palavra de Deus que o Senhor ama a justiça. E os juízes injustos estabeleciam leis e decretos que só roubavam e causavam danos aos pobres, às viúvas e aos órfãos. Ou seja, os que mais precisavam, ou os que mais precisam de proteção, eram os menos beneficiados. Ainda hoje, queridos, isto é algo que desagrada em muito ao Senhor nosso Deus. E o desejo dele é que o judiciário seja justo, imparcial e correto. Deus odeia a propina, a mentira e o engano. Juízes injustos certamente conhecerão o juízo do Senhor. Ai dos juízes injustos, diz a palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 10, lemos sobre os líderes corruptos em Israel, que estavam pervertendo a causa da justiça e retidão. Então Isaías pronunciou: ai sobre aquelas pessoas. Eles deveriam ter percebido que essa desgraça cairia sobre eles se seguissem os caminhos perversos de seus líderes. Os líderes de Israel eram culpados em 6 coisas. Eles estavam criando leis injustas, emitindo decretos opressores, privando os pobres de seus direitos, retirando a justiça do julgamento, ferindo viúvas, roubando órfãos. Ah, queridos, certamente Deus não os deixaria passar impune. Essas ações que envolviam tirar a vantagem de pessoas que não podiam defender os seus direitos violavam a lei de Deus. Por causa desse comportamento, a nação iria para o cativeiro e um desastre de longe, ou seja, a Assíria viria contra eles e ninguém iria ajudá-los, pois eles se recusaram a ajudar os necessitados. Na segunda parte do capítulo 10 de Isaías, novamente o profeta nos oferece o contraste dos 2 reinos, do reino assírio e o reino mileniar de Deus. A Assíria cairia porque ousou derrotar o povo de Deus, embora Deus tenha usado o império assírio para punir Israel. Ele não gostou da atitude que a Assíria demonstrou. Embora a Assíria fosse uma ferramenta nas mãos de Deus, preste atenção nisso, queridos, Deus não se agradou dela. Ela teve a atitude errada ao conquistar Israel, descontando a grandeza do Deus de Israel.
menosprezando a grandeza do Deus de Israel. A Assíria presumiu que Israel e Judá eram como qualquer outra nação. A Assíria conquistou as cidades dos arameus, Marquis, Amate, Arbade, Damasco e a capital de Israel, Samaria, que era o reino do norte. Portanto, a Assíria pensou que poderia facilmente tomar Jerusalém, visto que essas outras cidades conquistadas tinham deuses maiores nas mentes dos assírios do que Jerusalém, e aquela cidade poderia ser tomada facilmente. Embora Deus estivesse usando a Assíria, seus motivos eram puramente políticos e expansionistas. Então, o julgamento de Deus viria sobre os assírios. Olha o que diz os versos de número 33 e 34. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro ou com machado as brechas das florestas, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Veja, irmãos, o juízo de Deus decretado sobre o Império Assírio. O exército assírio era comparado, queridos, com uma floresta do Líbano, pela multidão de árvores nele, e com a altura de seus cedros, pois os seus soldados não eram soldados comuns, mas muitos e grandes homens. O rei assírio era comparado com um cedro do Líbano, pela sua imponência, mas foram todos derrotados pela mão de um poderoso. Como está na Bíblia. Aleluia. Oh, querido, está escrito pela mão do Todo-Poderoso. Pela mão do Todo-Poderoso, sem dúvida significa pela mão do próprio Deus fazendo julgamento. Então nós vamos ver, aleluia, que a mão de Deus está estendida sobre o teu povo e é Ele que julga as nações com justiça e os povos com retidão. Pela mão de um poderoso pode ter até algumas outras interpretações, pode significar o anjo do Senhor, que mais tarde derrotou o exército inimigo, ou pode significar pelas mãos de um rei babilônico que conquistou a Assíria alguns anos depois. A verdade é que Senaqueribe, apesar de tudo, não conseguiu entrar em Jerusalém, porque o Senhor, aleluia, Ele é Deus de toda a terra, e de sua herança e de seu povo ninguém zomba, porque Ele é o guarda fiel do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Deus está zelando. Ainda que a nação tenha se rebelado contra ele, Deus sempre terá um remanescente fiel. Este é um tempo onde muitos atacam a igreja e até dizem que a igreja já não faz mais diferença na sociedade. Mas eu quero lhe avisar que a igreja de Deus é a menina dos seus olhos e ele sempre terá um remanescente fiel. Então, antes de abrir a sua boca para falar da igreja, cuidado. Há alguém que zela pelo seu povo. Ore comigo nesta manhã, porque este Deus, Ele é juiz de toda a terra, e Ele julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Querido e eterno Deus, ó Senhor, exaltado seja o teu nome para sempre, porque tu és rei que domina sobre todos os reis. E tu és Senhor dos senhores, e tu és juiz dos juízes. E nesta manhã eu quero exaltar e bendizer o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso, e saber que tudo, Senhor, está no controle das tuas mãos. Então, ó Deus, visita a terra com justiça, ó Deus, e os povos, Senhor, com retidão. Ó Deus, acolhe o teu povo debaixo da tua forte mão, debaixo das tuas asas, Senhor, protege a tua herança e abençoa, Senhor, nesta manhã, a cada lar,
a cada família, a cada irmão que está orando comigo. Senhor, seja sobre nós a tua bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, pedindo a você que compartilhe esta mensagem, que dê o teu like. E se porventura você ainda não é inscrito, não perca mais tempo. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho para você receber uma palavra de Deus a cada manhã. Eu vou terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.